dia, queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quarta-feira, vamos celebrar o dia de Santa Marta, irmã de Lázaro, e para isso refletiremos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 11. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolá-las por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chego, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição dos mortos, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje, quando celebramos o dia de Santa Marta, irmã de Lázaro, nos deparamos com este evangelho de dor e sofrimento para a vida de Marta e Maria, pois tratamos aqui da morte de Lázaro, da morte do seu irmão. E o questionamento hoje é feito por Marta e é feito por Jesus. O primeiro questionamento de Marta olha para Jesus e diz: Senhor, se tu tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus Cristo então vai dizer: o seu irmão há de ressuscitar. E ela: sim, Senhor, eu creio que o meu irmão vai ressuscitar, mas na ressurreição dos mortos, no último dia. E Jesus Cristo então vai dizer para ela com carinho: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês isto? Agora a pergunta é de Jesus para Marta. Crês no que eu acabei de dizer? E ela: sim, Senhor, eu creio. Eu creio que tu és o Messias. Eu creio que tu és o Filho de Deus, aquele que deveria vir. Veja que Marta não responde para Jesus: eu creio que tu és a ressurreição e a vida. Ela vai além. Ela diz: eu creio sim que tu és aquele que deveria vir. Essa profissão de fé, queridos irmãos e irmãs, abrange a certeza de que Jesus Cristo é a ressurreição, de que Jesus Cristo é a vida. Eu, geralmente, quando vou fazer a celebração das exéquias, quando junto com a família o padre reúne as preces e orações e elevamos a Deus pela vida daquele que partiu, mas sobretudo pela vida daqueles que ficam, os familiares daqueles que se despedem de cada um de nós, eu gosto muito de usar este evangelho e chamar sempre as pessoas para esta reflexão e percebermos que o momento da morte não é, queridos irmãos e irmãs, o fim último da nossa vida, se cremos. O momento da morte é o momento em que passamos para uma experiência definitiva junto de Deus, junto de Jesus Cristo, através da ressurreição. Essa deve ser a nossa certeza. Se tivermos essa certeza, queridos irmãos e irmãs, teremos uma forma diferente de lidar com a morte. Teremos uma forma diferente de compreender a eternidade. E às vezes, quando escutamos alguns dos nossos irmãos e irmãs questionando como vai ser a vida depois da morte, e alguns respondem: eu não sei, ninguém voltou para dizer. Isso, desculpa, é falta de fé. É falta de fé. Como vai ser a vida após a morte? Se eu creio, eu vou ressuscitar. Se eu creio, eu vou ter a ressurreição. Se eu creio, eu vou viver a eternidade. É a profissão de fé que devemos fazer todos os dias. Todas as vezes que passamos pela experiência de morte, em nossa casa, em nossa vida, em nossa família, devemos fazer essa experiência. Hoje, por exemplo, quero convidar a todos a rezarmos juntos pela família do Padre João Marcos, que está na paróquia São Sebastião,
O pai dele faleceu nessa noite passada, de quarta-feira, né? Hoje é o sepultamento. Padre João e sua família são chamados a fazer a mesma experiência que Marta faz diante do Senhor, de acreditar que Jesus Cristo ressuscitará o seu pai. Mas muitas vezes, na hora da dor, na hora da angústia, queremos questionar a Deus. E às vezes fazemos até como Marta. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. A responsabilidade não é de Deus. Não podemos continuar responsabilizando Deus pela morte dos nossos irmãos, amigos e familiares. Porque Deus não quer a morte, Deus quer a vida eterna. Então, diante da morte, diante da dor, nós somos chamados a olhar para Jesus Cristo e acreditarmos na ressurreição. E a morte como finitude de um processo biológico, mas início de um processo escatológico, onde juntos nos encontraremos com Deus e com aqueles que amamos. Que Deus possa nos abençoar e dar a cada um de nós, no fim da vida, uma morte santa. E assim possamos ser agraciados também pela fé à ressurreição que o Senhor oferece a cada um de nós. Que Deus nos abençoe, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.